Olá, Luís, muito bem-vindo. É um gosto receber-te hoje no meu primeiro podcast, ou no nosso primeiro podcast, lá estou eu a ser individualista. Nós estamos aqui hoje para refletir um pouco e falar um pouco numa questão que nos apaixona aos dois, que é exatamente as questões que se prendem com o well-being. E é isto. Vamos ver como é que flui. Tá? Daniela, obrigado pelo convite, é um grande gosto estar aqui e participar no primeiro podcast desta série. Obrigado. Luís, sei que és licenciado em Psicologia pelo ISPA, és mestre em Psicologia Social e das Organizações, és pós-graduado em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional, tens mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Começaste a tua carreira como consultor nas empresas, por favor, ajuda-me. Ryan Bernson. E estiveste na Segog e na Mercer. Posteriormente passaste pela Allianz, onde foste o responsável pelo departamento de formação e mais tarde foste diretor adjunto de recursos humanos no Banif. Posteriormente, tiveste até 2022 como People Experience Director da PHC Software. Gostava de partilhar aquilo que eu penso sobre ti, que acho que é importante, e é importante que é também para as pessoas compreenderem o porquê de seres tu o meu primeiro convidado. Primeiro porque não posso dizer que foi, não posso dizer que aliás, arrisco-me a dizer que fiquei apaixonada pela forma como tu falas, pelo teu conhecimento, pela experiência que tu tens e pela pessoa que tu és, porque de facto és uma pessoa maravilhosa. E neste sentido gostava de refletir aqui um pouco contigo sobre o tema que nos apaixonou aos dois, não é? Porque isto também há coisas que ou se tem química ou não se tem. E neste sentido gostava de colocar-te a seguinte questão. Luís, qual é a tua visão sobre o well-being? O que é que tu pensas? Partilha comigo, connosco. Muito bem, Daniela, olha, para já agradecer-te as tuas palavras. Fico sem palavras e não é bom, e quando estamos num podcast, ficar sem palavras, não é? Correto. Mas obrigado pelos teus comentários. Mas são sentidas. São sentidas e são verdadeiras, que eu sei. E obrigado, é um grande gosto estar aqui contigo. Tivemos uma boa química logo desde o início. E de facto estes temas comuns que nós temos do well-being, esta preocupação que temos, de facto, para mim, é muito, muito relevante. E trabalhando eu há mais de 20 anos na área de recursos humanos, faz-me todo o sentido olhar para o well-being e como é que eu olho? Eu olho o well-being como como é que um colaborador se sente dentro de uma empresa, qual é que é o seu nível de satisfação com as expectativas que ele tem em relação a 4 dimensões: a física, a mental, a social e a económica. O mais habitual é falar-se sobretudo em 3 dimensões: a social, a mental e a física. Eu julgo muito a económica numa época em que nós estamos com grande pressão económica, com a subida das taxas de juro, com a inflação a níveis muito altos e claramente com uma perda de poder de compra. Por isso, para mim, estas 4 dimensões, e na minha visão pessoal, como me perguntavas, é olhar muito desta forma. E como é que nas empresas isto tem impacto? E a verdade é que tem impacto enorme, não é? A Ordem dos Psicólogos Portugueses fez um estudo e descobriu que a falta de produtividade, por falta de well-being, sobretudo na área da saúde mental, tem um impacto de 3,2 mil milhões de euros anuais. Brutal. Que é brutal, é uma coisa gigante, não é? Quer dizer, a própria União Europeia fez um estudo e descobre que 50% a 60% do absentismo na Europa, na União Europeia, é devido a questões de saúde mental, ou falta de saúde mental. Isto impressiona e, sobretudo, faz com que os empresários devam olhar com uma atenção diferente às questões do well-being. Mas não olham, Daniela, só 10% das empresas é que efetivamente sabe como reagir em situações de problemas de saúde mental, sabe, no fundo, de gerir e lidar com problemas de riscos psicossociais. E isto, para mim,
tem um efeito enorme. E também te confesso que eu inicialmente se calhar não estava assim tão desperto. Nós, quando começamos a trabalhar nestas áreas, eu comecei como consultor, como referiste, e quando nós começamos a trabalhar nestas áreas, claro que estamos preocupados com as questões da avaliação de desempenho, da carreira, da gestão de talento, etc. Mas depois compreendemos que a montante de tudo isto, o well-being é essencial para que as coisas possam funcionar e para que os colaboradores se sintam verdadeiramente bem numa empresa. Era exatamente aquela questão que nós temos vindo a refletir em conjunto e que falávamos nas múltiplas situações em que nos vamos encontrando. De facto, a semana passada, quando estávamos juntos no lançamento da norma, falava-se exatamente sobre isso, qual é o impacto que esta nova legislação, que esta nova... não é obrigatoriedade, porque fará quem quiser, e que acabávamos por estar um pouco ali, quando estávamos a conversar, a fazer o nosso networking, a conversar será que as empresas necessitam mesmo de uma norma para aderir a estas questões que se prendem com o well-being, ou as empresas farão tanto melhor mas sendo a vontade do dono ou da gerência ou dos CEOs, faz muito mais sentido pensar no well-being de que forma, correto, como existindo um referencial ou apenas como uma vontade de garantir que as nossas pessoas, em contexto organizacional, se sintam plenas. Qual é a tua opinião? Olha, é uma boa pergunta, sobretudo numa fase em que estamos em consulta pública desta norma de bem-estar e felicidade organizacional. Para mim, eu acredito que há duas dimensões aqui que podemos dizer. Há empresas, como dizes, onde o board das empresas, a administração, a gerência, já tem preocupações do ponto de vista de bem-estar nas várias dimensões dentro da empresa. E já implementou uma série de medidas e de coisas que estão lá. Por outro lado, e estas empresas podem dizer, olha, agora eu gostava de certificar ou de mostrar que eu sou reconhecido, sou certificado por esta norma, ou que faça uma autodeclaração a dizer que cumpro os requisitos da norma, mesmo sem a certificar, e gostava de mostrar isso ao mundo. Ou então eu posso dizer, olha, eu vou começar do zero e eu não tenho nada, não faço a mínima ideia como trabalhar as questões do bem-estar e eu preciso de um referencial e vou utilizar a norma para me ajudar. Podia utilizar outro tipo de sistemas, podia utilizar outro tipo de normativos, ou ler um livro e aplicar algumas das coisas, ou contratar uma equipa de consultores externos para o fazer. No entanto, quando me perguntas será mesmo necessária uma norma? Eu, sobretudo, penso que a norma pode ajudar quem está perdido a fazer muitos algo... Nós. É isso. Muitos de nós, é verdade. Fazer alguma coisa com pés e cabeça e com uma estrutura e uma organização. Se ela é mandatória para ter empresas que tenham um bom nível de well-being interno, eu não acho que seja mandatório. Eu acho que se as pessoas lerem, se estudarem, se forem à procura e se implementarem, e se depois, sobretudo, medirem os resultados, vão perceber qual é o caminho certo que estão a fazer. E vão fazer ações de melhoria por aquilo que depois, nos próprios questionários internos, podem apurar. Luís, passando do normativo para aquilo que nos interessa e para aquilo que te apaixona a ti e a mim, que são as pessoas, diz-me na tua experiência ao longo destes anos todos, o que é impactante ao nível das pessoas? O que é que tem impacto do ponto de vista prático sobre as pessoas das 4 dimensões que tu tão bem delineas aqui? O que é importante? O que aumenta a experiência colaborador? Correto? Porque eu este fim de semana, e estava a discutir exatamente isso ontem com o Miguel, e eu dizia que tinha gostado imenso do YOLO. Correto? E ele dizia-me, mas isso já não é recente. E eu disse assim, mas eu gostei, porque de facto you only live once.
Ok, e de facto acho que, não querendo ser repetitiva, mas sendo, acho que são questões, nós já não estamos a inventar nada, portanto é back to the basics e como é que nós misturamos isto tudo dentro das organizações e como é que envolvemos as pessoas. Como é que tu fizeste isto? Explica-nos porque estamos todos muito baralhados, não é? Quando falamos em well-being. Desculpa, são muitas questões. Não, pensando um bocadinho, é engraçado que nós neste mundo da gestão de pessoas, da gestão de pessoas nas empresas, no fundo é aquilo que nós estamos a falar, nós vamos vendo várias correntes. Agora fala-se do YOLO, é antigo, mas a verdade é que as pessoas hoje, e sobretudo, eu nem vou dizer que é uma questão geracional, só que a pressão do ponto de vista de trabalho é enorme, não é? Esta questão do estar sempre ligado, tudo isto tem uma pressão enorme e portanto aparecem fenómenos como o YOLO, You Only Live Once, ou como a questão do Quiet Quitting, quer dizer, falava-se há muito tempo atrás do presenteísmo, quer dizer, há sempre novos nomes que se vão dando a fenómenos que não são recentes, porque as pessoas são as mesmas nas empresas, e portanto elas não vão mudando. Agora, claro que há fatores que às vezes fazem pressão sobre as pessoas e que são bons para as organizações, focam as pessoas, quando falamos do Agile, em que falamos em ciclos de desenvolvimento mais curtos, ajudam a focar as pessoas, mas também colocam mais pressão em atingir resultados num curto espaço de tempo, mas também trazem melhor resultado e produtividade. Sabemos que também que as pessoas estão mais concentradas em atingir aqueles objetivos, e quando falamos nesta área do Agile, mas de facto quando olhamos à dimensão e quando olhamos a tudo, e a tua pergunta estava muito dirigida a esta questão do well-being, quando nós olhamos, então, mas afinal o que é que aqui tem influência, como é que isto vai tudo impactar nas pessoas? Para mim é importante trabalhar estas 4 dimensões. No entanto, se tivesse que escolher entre física, a mental, a económica ou a social, eu começava por privilegiar, não sei se é defeito de ser psicólogo, mas começava por ir à questão mental. Nós sabemos que 35% de muitas das doenças surgem precisamente por questões psicossomáticas, questões de pressão que tem o ambiente de trabalho. O famoso stress. Exatamente, o famoso stress, não é? E sabemos que isso tem impacto, não é? Custa uma série de dias de trabalho às empresas e, portanto, tem todo este impacto. Então, eu diria que a dimensão mental, e quando eu digo a dimensão mental, vamos lá ver, não é ter o psicólogo na empresa, é criar um ambiente que seja securitizante, ou seja, que exista segurança psicológica, uma dimensão muito estudada pela Google no seu projeto Aristóteles, portanto, que haja segurança psicológica dentro das equipas. E o que é a segurança psicológica? É a convicção que todos têm de que é possível errar, de que é possível tomar riscos interpessoais, ou seja, dizer o que se pensa, não ter medo de falhar, dizer ao chefe que não se concorda com ele, dizer que a minha opinião não é a mesma, e isto sem ter consequências. E, portanto, ter segurança psicológica dentro de uma empresa, não ter o síndrome da segunda-feira, não ir trabalhar com aquela... Sim, eu adorei o síndrome da segunda-feira. Sim, é verdade. E esta questão mental é importante, mas claro que nós não podemos deixar e trabalhar só as questões de trabalhar a segurança psicológica, no fundo trabalhar aquilo que são as expectativas do ponto de vista de segurança, reconhecimento, autorrealização, de pertença, que o Maslow estudou, mas sobretudo garantir que as pessoas sintam que estão num bom ambiente de trabalho, que as protege do ponto de vista emocional, mas isto sem descurar naturalmente as questões físicas, as questões económicas. Eu não posso ter a questão mental muito bem trabalhada e trabalhar num pardieiro, ou claro. não é? Não, de todo. Pronto, de todo. Ou pagar uma remuneração baixa, quando falamos aqui na questão do well-being mais ligado à parte económica, garantir que as remunerações estão alinhadas com o mercado, estão alinhadas com o valor das pessoas e com o valor da sua função. Luís, eu tenho uma questão também que acho que muito se fala. Então, e o propósito? Fala-me, qual é a tua opinião? Porque toda a gente está a falar em... Aliás, eu escrevi sobre isso, que é o fit entre o propósito individual e o propósito organizacional. No teu entendimento,
Como é que tu, como diretor, Experience Director, tu trabalhaste estas questões, por último, no desafio que lideraste na PHC? Como é que tu conseguiste encontrar este fit? Olha, uma pergunta importantíssima e que vai à gênese de tudo. Eu costumo dizer que quando nós criamos uma empresa, uma organização, é no fundo quando nasce uma pessoa, nasce com o seu código genético, nasce com cada célula do seu corpo. Portanto, não é possível nós existirmos sem o nosso DNA. E uma empresa também não pode existir sem a sua cultura. E o que é a cultura? É a missão ou o propósito, é a visão, que é onde ela quer chegar, e são os seus valores, que no fundo são os seus genes. Então, eu diria que criar e estar dentro de uma empresa envolve ter a cultura em todos os pontos de toque dessa empresa. Por isso começa logo no processo de recrutamento. Quando eu recruto alguém, eu tenho que recrutar de acordo com aquele propósito da empresa. E isto é logo meio caminho andado, e é recrutar de acordo com os valores da empresa. Na PHC Software nós tínhamos uma grande preocupação, que era, no processo de avaliação para recrutamento, nós avaliávamos cada pessoa, e a PHC continua a avaliar, eu não estou lá, mas continua a fazer esse processo, de avaliar de acordo com os valores que a empresa tem. E se aquele colaborador vai contribuir para a vivência do propósito da empresa, que é Better Management for Happier People, a melhor gestão para pessoas mais felizes. Então, eu quando estou a recrutar alguém e eu vou fazer uma proposta a essa pessoa, vou pensar, esta pessoa vai contribuir para este propósito? Ela vem para esta empresa para ser o melhor gestor, trazer o melhor das suas competências para fazer com que as pessoas com quem trabalha sejam mais felizes? E isto faz toda a diferença. Sem dúvida. Não é? Quando nós recrutamos a pensar que esta pessoa vai contribuir para este propósito e ela tem cada um dos 3 valores da empresa, a PHC tem 3 valores, e portanto toda esta avaliação faz todo o sentido. E depois isso traduz-se ao longo de toda a vida da empresa. Correto. Toda a employee experience tem que estar subordinada a esta cultura, seja quando eu faço a avaliação de desempenho, eu tenho que avaliar de acordo com os valores e o propósito da empresa, quando eu faço o plano de formação e desenvolvimento, quando faço o sistema de gestão de talento, o plano de sucessão, o sistema de gestão de carreiras, quando penso como é que trabalho o well-being, mesmo trabalhando as dimensões do well-being na empresa, eu tenho que sempre pensar que este well-being que eu estou a trabalhar tem que estar ligado à cultura da empresa. Não posso estar a fazer uma atividade ou ter uma determinada ação que não tem nada a ver com aquilo que é aquilo que está definido na cultura da empresa. Luís, nós temos falado em avaliar, temos falado em medir, temos falado em ferramentas. Diz-me, como é que vocês, ou como é que... Tu agora fizeste aqui uma passagem para uma outra vida que eu acho que é espetacular e já vamos falar sobre ela, mas no teu entendimento, tendo tu também o teu filho em processo de gestação, não é? Ainda está a ser concebido, como é que tu, em termos práticos, consegues medir ou perceber quais são as dimensões em contexto organizacional que precisas de potenciar? Sabemos que tu és muito sensível às questões que se prendem com o well-being mental, mas também temos o well-being físico e há pessoas que sentem realmente muita necessidade de ter programas de wellness, correto? Há pessoas que também sentem muita necessidade de ter boas, fortes relações sociais. E como é que tu consegues perceber qual é o patamar em que tens todas estas dimensões dentro da tua organização? Ou como é que tu pensas que o farás quando tiveres a tua empresa, não é? Porque tu tens o teu projeto. Como é que isto foi e como é que tu pensas que vai ser para ti, sendo que eu acredito que vais dizer, a primeira coisa que tu vais pensar é exatamente nestas questões do well-being, correto, Luís? Claramente. Bem, Daniel, então, na PHC, onde nós desenvolvemos um projeto onde, claro que começámos por fazer um diagnóstico, compreendemos como é que o well-being, as questões do well-being, estavam a ser geridas e direcionadas na empresa. Portanto, aplicámos um questionário de riscos
psicossociais e já o fazíamos antes de uma outra forma, não com o questionário COPSOC, mas depois passámos a aplicá-lo anualmente. Sim, tu és psicólogo. Eu sou psicólogo e, portanto, sigo aqui muitas diretrizes da ordem dos psicólogos, mas nós sabemos que há outros no mercado igualmente bons e que avaliam as diferentes dimensões do well-being e, portanto, fazer um diagnóstico ajuda-nos também a compreender muito como é que nós conseguimos depois fazer o projeto e desenhar as coisas de modo correto. É importante dizer que ouvir os colaboradores, seja em focus group, seja nos questionários, seja até nas reuniões individuais de gestão de carreira que a minha equipa faz, ajuda também a compreender como são as diferentes dimensões. Portanto, há não só uma percepção e uma avaliação quantitativa, mas também ela qualitativa, não é? E é sempre importante quando nós estudamos e fazemos um plano de intervenção do well-being, pensarmos nestas diferentes dimensões e onde é que vamos buscar informação para construir este diagnóstico que fazemos. E, portanto, na PHC nós fomos sempre estruturando anualmente a nossa estratégia de well-being e os nossos planos de acordo com o que eram as necessidades. Posso dar aqui um exemplo muito simples. Durante a pandemia, nós não tínhamos ainda nenhum programa, já tínhamos algumas coisas na área da saúde mental, mas com uma intervenção muito pontual e não transversal. Sentimos durante a pandemia que deveríamos estabelecer um programa, um EAP, o Employee Assistance Program, e fizemos um contrato com uma empresa onde proporcionámos aos colaboradores um conjunto de consultas em diferentes áreas, nutrição, área financeira, assistente social e também na área da psicologia, para além da área jurídica. Portanto, um conjunto de 5 especialidades que permitia ter mais de 30 consultas anuais em qualquer uma delas. Este protocolo que nós estabelecemos foi durante o processo da pandemia, portanto a empresa paga um FII anual por colaborador e todos têm direito a usar qualquer uma das 5 especialidades num total de 30 consultas. Brutal. E foi espetacular, porque passámos a conseguir dirigir para cada uma das áreas e aí nós conseguimos cobrir todas as áreas, todos os espectros dentro do well-being e conseguimos responder aquilo que era uma necessidade interna da empresa e que não conseguíamos fazê-lo dessa forma. Luís, peço desculpa interromper-te, mas sabes que o que eu sinto necessidade, e acho que de uma forma geral os profissionais que trabalham estas áreas sentem imensa dificuldade, falamos no well-being, já delimitámos 4 dimensões, como sendo as dimensões principais, mas existem muito poucos casos práticos, ou seja, tu conheces das grandes multinacionais, mas existem empresas nacionais com um menor número de colaboradores, mas que também têm práticas em contexto organizacional muito interessantes. E eu sinto que falamos no well-being, as pessoas refletem sobre estas questões e percebem a importância, mas depois quando passamos da parte da conversa para a prática, as pessoas não sabem o que é que podem fazer. Por exemplo, como o exemplo que destes e alguns exemplos que nós temos vindo a falar e que já falámos aqui, eu acho que as questões que se prendem com o well-being necessitam de se perceber como é que se materializa isto em contexto organizacional, correto? Porque, há muita informação, há muitas empresas e muitas pessoas a falarem de muita coisa, mas não se percebe muito bem o que é isto, correto? Quando eu vou passar da teoria para a prática, eu não sei como é que é de operacionalizar. E de facto, acho que era aquilo que nós falávamos, temos de começar a perceber que competências é que nós, em contexto organizacional, temos de dominar, que é para sermos o tal well-being manager. E o desafio é exatamente esse que eu te lanço. Quais são as competências que, no teu entendimento e olhando à tua experiência, tu achas que um well-being manager deve ter? Muito bem. Olha, Daniela, e de facto as competências para um well-being manager são exigentes, mas elas são essenciais. Quando se constrói quando se está a trabalhar as questões do well-being numa grande empresa ou numa pequena empresa como a minha, depois já vou falar um bocadinho. Mas o well-being manager é sobretudo uma pessoa que, em primeiro lugar, tem que ter boas competências nos conhecimentos naquilo que é o well-being. Ou seja, dominar ou pelo menos ter o conhecimento do que é que são estas 4 dimensões, como é que elas são abordadas, como é que elas têm impacto, seja na saúde física, mental, seja no ambiente social dentro da empresa, como é que nós promovemos a interação, o relacionamento e as relações saudáveis, seja depois na componente mais económica e como é que deve ter programas também que ajudem nessa componente. Portanto, ter um bom conhecimento
conhecimento abrangente, e isso muitas vezes, e até hoje não havia nada de muito consolidado no mercado, há algo que certificasse as pessoas como Wellbeing Manager, e hoje tu, como coordenadora da certificação do Wellbeing Manager da APG, da Associação Portuguesa de Gestores de Pessoas, vai ser essencial, porque vai dar estas competências que muitos gestores do Wellbeing não têm. E por outro lado, esta é a primeira competência que eu diria, era conhecer bem o que é que são as dimensões do Wellbeing. A segunda é conhecer bem a sua organização e as suas pessoas. Conhecer bem a sua organização e as suas pessoas com quê? Com todos aqueles diagnósticos que falávamos, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, saber quais são as necessidades internas. As empresas são diferentes, as organizações são diferentes, os negócios... Não é? Sim, não há medidas únicas, não é? É isso mesmo, one size doesn't fit all, não é? Yeah. Não dá para tudo. Sem dúvida. Não dá para tudo. Depois, esta é a segunda competência importante, é de facto conhecer bem a organização. Depois, a terceira eu diria muito planeamento e organização, capacidade de estruturar um programa do ponto de vista de atividades, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, do ponto de vista de recursos humanos, materiais, logísticos, porque de facto montar um programa de well-being podemos ser muito ambiciosos ou pouco ambiciosos, mas este programa tem que estar subordinado àquilo que é o nosso conhecimento e às necessidades que as pessoas da nossa empresa têm. Depois, uma quarta dimensão, eu diria, a comunicação. Comunicar bem um programa é essencial, ter a capacidade de comunicar, de fazer uma campanha de marketing. O que é que me interessa ter um programa de AP, um ginásio, aulas de ginástica laboral, ter uma copa excelente, com fruta, com um pequeno almoço oferecido, se eu não sei comunicar isto, se os colaboradores nem sabem que existe, se não aderem, portanto a comunicação é essencial. E saber utilizar a comunicação pelos meios digitais, os físicos, os meios através das lideranças, preparar as lideranças. Sem dúvida. Não é? Para isto. Eu acho que o grande desafio é exatamente, não é no mau sentido, atenção, porque nós hoje em dia dizemos, as lideranças, a responsabilidade é do líder, ainda que seja verdade, não é? Porque eles é que vão difundir valores, cultura, etc, etc, mas nós também temos de dar suporte a estas lideranças, correto? Porque de facto eles também precisam de ter este boost, não é? Completamente. É porque eu própria, muitas das vezes, também me sinto desafiada, não é? Porque não estamos tão sensíveis ou porque não percebemos a aplicabilidade prática das coisas e pensamos, é só mais trabalho, correto? E muitas vezes pensam isso. Eu dou-te um exemplo. As empresas hoje têm uma preocupação de, por exemplo, dar formação de primeiros socorros a todos os líderes e muitas vezes a todos os colaboradores, mas pelo menos aos líderes têm esta preocupação. Primeiros socorros físicos, mas poucas empresas dão os primeiros socorros psicológicos, que é, como é que eu consigo identificar uma pessoa que está em burnout? E se calhar eu nem percebo, porque é que... Olha, eu acho isso extremamente interessante, não querendo puxar a conversa para mim, porque tu é que és a estrela hoje, és a minha estrela hoje. Eu há pouco tempo desafiei-me a mim mesma a refletir sobre esses temas e achei interessante que depois de escrever um artigo, cheguei a um título que eu me diverti imenso, que é nós hoje em dia queremos líderes que são super-heróis. Correto, eu chamei-lhe os super-heróis da liderança. Estás a ver? Porque, de facto, nós não podemos estar a exigir às pessoas aquilo que nós não lhes estamos a dar enquanto organização, correto? E, de facto, os líderes e as lideranças necessitam aqui de ser trabalhadas, não é? De ser apoiadas e, de facto, ter estes primeiros socorros, porque, repara, tu passaste, eu sei que ninguém gosta de falar da pandemia do Covid-19, mas tu passaste uma situação em que tinhas uma realidade, passas para uma situação de pandemia, em que tu tentas, de todas as formas possíveis e imaginárias, dar o apoio que os nossos colaboradores necessitam, e estes líderes que têm 10, 15 pessoas, 20, 30, uma, duas, também eles são colaboradores e precisam desse mesmo apoio, não é? E tem sido sempre uma questão que tem surgido, não é? O que é que nós estamos a fazer por estes líderes? Correto, Luís? Não sei. Daniel, preocupa-te bem, e muitas vezes nós queremos líderes super-heróis sem lhes darmos realmente as ferramentas que eles necessitam. Yeah. As empresas, quando promovem alguém a líder, devem, em primeiro lugar, garantir que aquela pessoa tem as competências para ser líder. O que faz ser um bom técnico hoje não faz com que seja um bom líder amanhã.
E, portanto, isso é essencial no processo. Depois, criar uma academia de liderança interna, onde não só competências do ponto de vista de processo, mas do ponto de vista comportamental para gerir a equipa. Diagnosticar emoções, os tais primeiros socorros psicológicos, garantir o well-being, tudo isso é relevantíssimo. E, portanto, temos que preparar líderes para o futuro. Sem eles, nada é possível. Não podemos criar líderes super-heróis sem lhes darmos a varinha mágica. E a capa, eu gosto muito da capa do Super-Homem. Muito bom, muito bom. Olha, Luís, e agora eu queria falar em ti, queria falar no teu projeto. Fala-me do teu projeto. Quero conhecer, quero saber tudo. Quero saber o que é que tu já estás a fazer, como é que está e como é que tu vais trabalhar e já estás a trabalhar estas questões que se prendem com o well-being. Boa, Daniela. Então, sabes que esta questão dos projetos muitas vezes nascem de paixões. E este projeto é uma paixão, portanto é uma paixão que eu e o meu sócio, José Miguel Pereira, nós vamos ser dois nesta aventura, vamos trabalhar aqui um projeto, é uma geladaria artesanal, até vamos usar o nome em português, em vez de ser gelataria, vamos usar geladaria, precisamente por questões também de cultura. É engraçado, eu há pouquinho falava que tudo começa na cultura, então nós definimos 3 valores para a Lumi Geladaria Artesanal. Então, a Lumi tem 3 valores, que são a Portugalidade, a proximidade e a sustentabilidade. Espetacular. E estes 3 valores conduzem aquilo que é a nossa atividade e aquilo que vamos fazer para produzir e comercializar gelados artesanais. Esta é a paixão de gelados, não é? Ainda por cima com o calor que está, e hoje está assim um dia quente, não é? Está ótimo. Está ótimo. Já me estou a imaginar na inauguração. É verdade. Ninguém me convidou, mas eu já me estou a fazer de convidado. Mas garantidamente vais ser convidado, e nós esperemos em agosto já termos o nosso projeto a andar, vai ser em Benfica. E na verdade é um projeto que nasce de uma paixão de nós dois, um projeto que nasce pela vontade de ter um produto de grande qualidade, responder a um mercado que é aquela zona de Benfica que ainda não tinha aquela oferta, mas também pensando no well-being e como é que o nosso espaço e depois como é que a equipa que vai trabalhar o espaço vai estar do ponto de vista do well-being. E naturalmente pensámos aqui nas 4 dimensões também, seja do ponto de vista de espaço físico, das condições que damos em termos de temperatura, de luminotecnia, de todas as componentes do processo, mas também como é que a equipa vai funcionar do ponto de vista de reuniões de início de dia, pontos de situação semanais, os momentos sociais fora do horário de trabalho que queremos promover um dia por mês ou um final de dia por mês com uma atividade que promova o tal ambiente social. Boa. Do ponto de vista económico, pagar uma remuneração que seja ajustada, quer com o mercado, quer com as funções, quer com as competências das pessoas que vão trabalhar. Portanto, tudo isto pensando as próprias dimensões, e o próprio plano de negócios prevê estas 4 dimensões do well-being e como é que vão ser trabalhadas. Não só o marketing, o plano financeiro, claro, mas também do ponto de vista de gestão da cultura, de recursos humanos e de plano de well-being. Portanto, é um projeto que também ele está ancorado, e mal era, não é? Porque às vezes costuma-se dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, mas eu espero que não seja... Não vai ser, de certeza absoluta. Não vai ser. Porque conhecendo-te a ti, conhecendo o Miguel conforme conheço, sei que vocês não vão deixar de acautelar as melhores condições de trabalho para os vossos colaboradores, sem sombra de dúvida. Luís, eu sempre aqui com a minha marca de oralidade, estou um bocado, já não estou tão nervosa como quando comecei. Queria agradecer-te, de facto és uma pessoa espetacular. Foi muito bom, foi ótimo partilhares connosco aquilo que é a tua visão sobre o well-being, partilhares connosco aquilo que é a tua experiência a trabalhar esta área. Obrigada por falares no meu filho, na certificação do Wellbeing Manager, porque de facto eu acredito que faz todo o sentido neste momento em que tanto se fala destas questões e que é extremamente difícil colocar em prática. Precisamos de pessoas que sintam o despertar desta necessidade, que é para começarmos a ter aqui mais pessoas sensibilizadas e adorei ouvir falar do teu projeto. De certeza que estarei lá, mesmo que não me convidem, acredito que não vão ter coragem de me barrar à porta, ok? Garantidamente não.
E muito obrigada por tudo. De facto, foi um momento mágico. Amei estar aqui contigo. Eu sou muito intensa. Obrigada, Luís. Obrigado, Daniela. Foi um prazer estar aqui. É um prazer também ter-te como coordenadora da certificação do Wellbeing Manager e eu dar um dos módulos. Sem dúvida, não faria sentido o Employee contrário. Experience e o Wellbeing, que para mim é essencial. Todo o ciclo de vida do colaborador tem que ter estas componentes do Wellbeing em cada um dos momentos da relação dos colaboradores com a empresa e vai ser um prazer ter-te na inauguração da Lumis Ladaria Artesanal. Obrigado, Daniela, do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Amei. Obrigada. Gostava de agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco e dizer-vos que nós pretendemos continuar, ainda que assim de uma forma um bocado aos tropeções, porque não é a minha especialidade, que espero que continuem connosco para os próximos podcasts do Wellbeing.